As mudanças no Código Penal. Uma comissão de juristas elabora um anteprojeto de lei que deverá ser apresentado em maio ao Senado. Neste programa, nós vamos analisar as mudanças sugeridas em relação ao aborto. Também a diminuição da idade para estupro presumido. Nossos convidados de hoje, o juiz José Martinho Nunes Coelho, da Terceira Vara Criminal de Belo Horizonte, e o advogado criminalista Estevão Ferreira de Melo. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A comissão de juristas já aprovou um texto que amplia regras para o aborto legal. Veja as modificações. O aborto hoje é crime, exceto se houver risco para a vida da mãe ou se a gravidez for resultado de estupro. Pela proposta, serão ampliadas as hipóteses de descriminalização. São elas: gravidez com uso não consentido de técnica de reprodução assistida, quando o feto tiver anencefalia ou anomalias graves e incuráveis que inviabilizem a vida independente, e por vontade da gestante até a 12ª semana de gravidez, se o médico ou psicólogo atestar que a mulher não apresenta condições de arcar com a maternidade. O que os senhores acharam das mudanças propostas em relação ao aborto, doutor Zé Martinho? São mudanças que trarão bastante discussão, principalmente no Congresso, que é o lugar próprio para se discutir. Nós sabemos que a sociedade brasileira ainda está bastante dividida quanto a esse tema. O aborto, principalmente as religiões, há uma convergência de todas as religiões cristãs contrárias ao aborto. E eu acredito que dentro do Congresso, que é o lugar próprio, a discussão vai ser bastante ampla e bastante proveitosa. E o senhor, doutor Estevão, como vê essas sugestões? As sugestões, na verdade, elas vão trazer um acréscimo ao que já existe no Código Penal. No que diz respeito ao feto anencéfalo, embora já existam várias decisões judiciais recentes autorizando esse tipo de aborto, e também ampliando, não só para o caso de anencefalia, mas deixando em aberto a hipótese de outras doenças que possam surgir, desde que comprovado que o feto, a vida desse feto vai ser inviável após o nascimento. E creio que a proposta que vai trazer a discussão maior ainda não vai ser nem essa, mas a seguinte, que é a autorização do aborto no caso de o médico atestar a falta de condições psicológicas da mãe, porque aí já é algo totalmente diferente do que já experimentamos no nosso país. Doutor Zé Martinho, o que está proposto equilibra os direitos fundamentais do feto e da mãe? A discussão, há uma discussão muito grande quanto a isso. Eu acredito que sim. É só apontar. Nós temos, não decisão do Supremo Tribunal Federal, mas opiniões de alguns ministros, principalmente de Celso Melo, nesse sentido, entendendo que o aborto, em algumas situações, principalmente no caso de anencefalia, ou nesse caso, estaria atendendo também ao direito humano da mulher, porque o feto, na verdade, não teria condições de vida extrauterina. E seria ir contra a dignidade da pessoa humana e exigir que a mãe ela sofra durante meses com uma gravidez que sabe que será infrutífera no futuro. E o senhor, doutor Estevão, sobre isso? Com relação a essa hipótese da dignidade da pessoa humana, realmente eu não vejo como se negar esse tipo de aborto, no caso do feto anencéfalo. E isso vai mais além ainda, né? Isso está num capítulo do Código Penal que chama-se crimes contra a vida. E a discussão existe vida quando o feto ele não tem cérebro, ou quando ele tem uma deformação que vai tornar essa vida inviável? Se não existe vida, já não existe crime. Há, inclusive, doutrinadores que defendem hoje a hipótese de que não há crime, porque não tem vida. Se não tem vida, não tem nada para se tutelar, não tem nada para se proteger. Mas já houve um caso, os senhores devem ter acompanhado, de um anencéfalo que chegou a viver alguns meses. O senhor lembra disso? Essa questão, a medicina diz que não.
Que não é a questão de... Ele, na verdade, ele não era... Não tinha problema de anencefalia. É um caso, parece-me que, se não me engano, do Paraná. Que nasceu e sobreviveu alguns ficou meses. Provado que, na verdade, não era hipótese de anencefalia, não era isso. Doutor Zé Martins, o senhor disse, então, que prevê-se uma batalha política no Congresso por causa das manifestações religiosas contrárias ao aborto. De que forma se evitará que o aborto não seja feito por qualquer razão arbitrária ou egoística a partir dessas modificações? De que forma? Aí é meio complicado, né? A forma seria a maior fiscalização do Estado. Porque, como disse o doutor Estevão, vamos discutir agora, o médico vai dizer, essa mãe não suporta a maternidade, né? Isso não tem condições psicológicas. Mas isso não poderia ser um meio para... Nós temos que entender o seguinte, os profissionais, até prova em contrário, são profissionais sérios e que vão agir dentro de uma ética profissional. Agora, claro e evidente que toda atividade humana nós vamos encontrar os bons e os maus. Nós vamos sempre ter alguém que vai tentar burlar E nem é necessário, doutor, dentro do que o senhor está falando, nem é necessário alterar a legislação para quem quer burlar. A legislação atual, ela já dá margem a essa burla, se alguém quiser burlar. Basta forjar um estupro, por exemplo, que ele consegue. O médico ele não precisa de autorização judicial para o aborto decorrente do estupro. Ele tem que ter elementos que o convençam de que aquele estupro existiu. Então a mulher pode forjar o estupro, ela pode ir à delegacia, dizer que foi estuprada quando realmente ela não foi, e assim ela vai conseguir esse aborto. Tá? Depois ela vai responder, e a justiça está aí para fiscalizar. Depois ela vai responder pelo crime de aborto e ainda pela falsidade praticada por ela. Poderia dizer, então, que a lei, nesse ponto, não é perfeita por abrir essa brecha? A lei nunca vai conseguir, através de lei, esse é um grande problema nosso no Brasil, essa cultura de que vamos mudar a lei para poder ver se muda alguma coisa. E não muda nada, na verdade. Muda-se a lei para continuar tudo do jeito que está. Justamente por causa da coisa. A lei ela nunca vai conseguir barrar tudo. A lei, o legislador, ele não consegue prever todas as situações. É impossível. Até porque a vida é mutante. Tudo muda. A lei, muitas vezes, no processo de discussão legislativo, quando termina o processo de discussão e a lei é posta e é colocada em vigor, muitas vezes já vem tarde. Vamos ver agora a opinião popular. A pergunta foi a seguinte: você é a favor ou contra o aborto? Reportagem nas ruas de Belo Horizonte. Eu entendo que o aborto ele é devido, sim, e é o que é permitido legalmente. Também acho que deve ser, no caso de estupro, né? E talvez se constatar realmente a malformação do feto. Uma coisa bem, exatamente, uma doença que tem a formação, né? Talvez, assim, nesse caso, poderia sim, favorável, sim. Sou contra, totalmente contra. Sabe? Agora, existe aquelas circunstâncias, né? De um estupro, de alguma coisa que está totalmente fora do caminho da pessoa, né? Mesmo assim, eu ainda tenho minhas dúvidas, porque eu sou espírita, então eu acho até que todos têm direito de nascer. Aquele espírito está programado para renascer, para nascer. Eu acho que é uma vida que se gera, a criança não tem culpa de ter sido gerada e depois ser abortada, né? Aborto, na minha opinião, é uma questão de saúde pública. Nenhuma mulher faz aborto porque quer. E nem é uma coisa agradável. Então eu penso que deveria ter um estudo maior para ver a viabilidade de oficializar o aborto, sim. Eu acho que legalizar, em função dessas questões, mortalidade tanto infantil quanto feminina. Nossos convidados vão comentar a fala popular no nosso próximo bloco. Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.